Lucas 17, dando entrada ao capítulo 17, nossos estudos bíblicos, e nós temos um texto hoje que ele é bem interessante, né? Amém. Ele é um texto que fala uma narrativa de Jesus, onde ele chama as suas ovelhas de servos inúteis. Não é o fariseu, meu irmão. Ele não está chamando os fariseus de servos inúteis. Somos nós a quem ele chama de servos inúteis. E o texto está em Lucas capítulo 17. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. A partir do verso 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, se vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem voltando ele ao campo diga: chega-te, assenta-te à mesa? Se não lhe digas antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? Amém. Oremos. Pai querido, justo, Senhor Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós queremos te agradecer por esse texto, por tua palavra, por esse culto, pela presença de meus irmãos aqui e os que estão em casa, pedindo, Pai, que o Senhor nos dê graça e conhecimento pelo Espírito Santo para a tua palavra penetrar os nossos corações, trazer conhecimento para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse texto que nós estamos meditando hoje, vamos lá para o verso 1, tá bom? E vamos compreender verso por verso. Amém. Na verdade está tudo interligado, irmãos, né? Algumas Bíblias, elas trazem uma divisão, como se a primeira parte falasse sobre o escândalo, a segunda falasse sobre o perdão e a terceira falasse sobre fé. Mas não é bem assim, na verdade está tudo ligado aí. Jesus está falando sobre um tema só e trazendo a luz a respeito desse tema. Amém. Que é o que nós vamos ver. Vamos lá, verso 1. Disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, né? Algumas Bíblias trazem pedra de tropeço, ou as mais atualizadas dizem que é impossível que não haja pessoas que façam os outros pecarem, ou quem faz o seu irmão pecar, né? Veja só, quem são essas pessoas que trazem um escândalo ou que fazem o irmão pecar? São aquelas pessoas que com suas palavras, com suas ações, induzem outras pessoas ao erro, irmãos. E isso é muito comum no meio do povo de Deus. Abre aí aspas, tá bom? Isso é muito comum. Nós muitas vezes não sabemos se aquele que traz o escândalo é alguém que realmente é nascido de novo, perdoado em Cristo Jesus, assim não é. Mas que há o escândalo, que há pessoas dentro da igreja que são instrumentos do erro alheio, isso sabemos que existe. E como isso pode ocorrer, né? Primeiro, existe o que ensina, ou a pessoa que ensina a falsa religião.
que é a religião da fachada, a religião da hipocrisia, como os fariseus viviam, uma religião só da capa. Então, por exemplo, um pai que frequenta a igreja com a sua família e que em casa ele não dá bom testemunho. Ele é o próprio agente de Satanás na casa dele, né? E na igreja, digamos que ele é um presbítero. E ele se porta com uma decência, com um andar, e prega a palavra, e ora pelas pessoas, e ensina a Bíblia. Mas o seu comportamento demonstra que a sua religião é só externa. Então, tem muita gente que se comporta assim. E que quando o seu erro é descoberto, pessoas como dominó caem. Porque dizem, poxa, se fulano que eu admirava era assim, imagine eu, né? Tem o segundo, que são aquelas pessoas mais antigas na igreja e que não dão bons exemplos para serem seguidos. Você sabia, irmão? Existe uma ideia muito religiosa no nosso meio, no meio evangélico brasileiro, de que só o pastor pastor, a família do pastor, a liderança da igreja que tem que ser exemplo. Mas pela palavra de Deus, nós vemos Paulo ensinando em suas cartas, por exemplo, que as irmãs mais velhas deveriam ser exemplo para as mais novas. Que os homens mais velhos deveriam ensinar os mais jovens. E que os homens mais velhos deveriam liderar a igreja como anciãos. Né? Amém. Ou seja, irmãos, é bíblico e também é neotestamentário. É do Novo Testamento. De que as pessoas mais antigas da igreja deveriam se portar com uma fé e uma vida tão decente, de que quando um novo convertido chegasse na igreja, seguisse o exemplo daquela pessoa mais velha da igreja. Glória a Deus. Mas o que ocorre é que muitas vezes aqueles que são mais velhos não chamam para si nenhuma responsabilidade. Verdade. E aí se comportam pior do que o novo convertido. Por que pior? Porque se o novo convertido erra, ele é novo convertido. Mas se o velho erra, ele já aprendeu. Verdade. Supostamente, ele já aprendeu, já deveria andar no acerto, mas continua perseverando no erro. Isso traz um escândalo, isso leva pessoas jovens na fé a pecar. Verdade. Aí você pensa, não, mas pastor, você tem que entender que o errar é humano. Ninguém está falando, irmãos, em deixar completamente de pecar, porque isso a gente nós só vamos deixar na eternidade. Amém. O que estamos falando é chamar para si uma responsabilidade que a Bíblia ensina a respeito do reino de Deus. Você foi chamado para ser luz do mundo. Amém. Você foi chamado para ser sal da terra. Você é a igreja do Deus vivo. Você não pode se comportar de qualquer forma. Você foi chamado para ser ovelha de Cristo em obediência. Amém. Obediência até a sua morte. Essa é a vida do cristão. Aleluia. E o terceiro, eu poderia falar a noite toda sobre esse escândalo, sobre essas pedras de tropeço, né? Mas eu resumi em 3 exemplos. E tem aquelas pessoas mais modernizadas. Isso acontece geralmente hoje nas pessoas de 35 anos para baixo. São os irmãos do nada a ver. Você conhece algum irmão do nada a ver? Tem um irmão do nada a ver. Irmão, mas você não deveria praticar isso aí, porque o pastor ensinou há uns tempos atrás que isso está errado. Irmão, nada a ver. Você está vendo o pastor aqui? Sabe quem é o pessoal do nada a ver? É aquele pessoal que diz que tudo o que se estabelece, mesmo sendo bíblico, mesmo sendo verdade bíblica, para ele é variável, né? Ele não é uma pessoa que gosta da verdade, para ele ela é variável. Verdade. Alguém está me entendendo, irmão? Então, a verdade para ele é o que ele julga ser a verdade. É o irmão do nada a ver. E por isso que Jesus disse que há desses. Por quê? Porque são como pedra de tropeço. Agora vamos entender o versículo. São como pedra de tropeço. Você já levou o que comumente chamamos de topada? Amém. Você já tropeçou? Muito. Você já caiu de um tropeço? Alguém já caiu? Levanta a mão. Eu acho que eu nunca caí. Acredito, eu pensei nisso agora, não me lembro. Eu já caí igual a vaporé. Eu já quase caí.
machuca. Você vai andando numa caminhada relaxada, numa caminhada às vezes apressada, sei lá, mas tão tranquilo, indo para o seu objetivo, daqui a pouco você tropeça e cai. E o chão é o limite, né? Jesus está dizendo que pessoas que se comportam dando um mau exemplo na igreja, por favor, não entenda mau exemplo como sendo conduta imoral. Tá certo? Muita gente entende quando a gente fala de irmãos andando em exemplo, irmãos em Cristo andando em exemplo, pessoas pensam que é moral. É você ser uma pessoa que tem uma conduta ilibada, uma conduta perfeita. Meu irmão, ser exemplo como cristão, ser exemplo em Cristo, significa você ser como Cristo foi. Ou seja, você ser sofredor como Cristo. Você viver a vida de abnegação que Jesus viveu, negando a si mesmo por amor dos outros, negando a sua vida por amor de outros, e aí, indiretamente, em resposta a essa vida, você vai ser uma pessoa de boa moral ou de boa conduta. Mas não venha com a boa conduta e a moral em primeiro lugar, não, porque aí você entra em mérito próprio, justiça própria, e não é isso. Mas tem irmãos, infelizmente, que são como pedra de tropeço na igreja. E Jesus está dizendo que ai desses. Por quê? Porque no verso 2 ele diz: melhor lhe fora que essas pessoas pusessem, amarrassem uma pedra de moinho no seu pescoço e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Primeiro, irmãos, olha, uma pedra de moinho, lá em Marcos 9:42, não precisa abrir agora, nós temos a mesma passagem que é paralela a essa, certo? Que conta a mesma passagem. E lá, Marcos, ele não cita pedra de moinho, ele cita pedra grande. Fala uma grande pedra amarrada ao pescoço e lançada, né, ao mar. Então nós não temos certeza. Sabemos que existia duas pedras de moinho. Uma era que a mulher, você já deve ter visto nos filmes de Jesus, filmes bíblicos, aparece sempre. As mulheres com uma pedra, aí elas colocavam assim um bastãozinho na pedra e ficavam rodando assim, ó. Quem já viu isso? Amém. Né? E ali embaixo ficava um trigo sendo moído. Eram duas pedras, né? Duas pedras, uma em formato de bacia e uma por cima. E ficava rodando aqui, ó. Isso para fazer bolo, para fazer pão, era todo dia tinha que fazer isso, irmãos. E geralmente eram duas mulheres. Era aí que vinha a conversa entre mulheres, né? Só que também tinha uma forma mais industrializada, vamos dizer assim, que era um moinho puxado por um burrinho. Esse moinho era maior, a pedra já não era assim um tamanho qualquer, um tamanho gigante, já não dava para uma pessoa pegar sozinho, e o burrinho ficava o dia todo girando em torno daquele moinho, ok? E ele ia moendo todos os grãos de trigo. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E aí, Jesus aqui em Lucas, né, fala pedra e moinho, e lá em Marcos fala pedra grande. A ideia, irmãos, é que não importa qual seja a pedra, porque tanto a pequena quanto a grande vai pesar o suficiente para levar o cabo para o fundo do mar. Entenderam? Tanto a pequena quanto a grande vai ser suficiente para puxar para o fundo. Jesus está dizendo: se alguém faz o seu irmão pecar, melhor é para ele que ele amarrasse no pescoço uma pedra gigante e se lançasse. Literalmente, Jesus está dizendo: era melhor que ele se matasse. Aí você fica: mas como assim? Irmãos, por isso que as palavras de Jesus às vezes causam um alvoroço em nossa mente, porque sabemos que assassinato é pecado. Matar a si mesmo, ou suicídio, é assassinato. Se você não sabia, é claro que é. Você está perdendo a vida. Então, vamos entender esse texto, né? Primeiro, na verdade, o que Jesus está falando, olha, é melhor alguém morrer do que fazer outra pessoa pecar. Agora veja como isso é sério, irmão. Sabe por quê? Porque na igreja as pessoas não se comportam e não têm temor nesse princípio. É verdade. Porque as pessoas levam os outros a pecar facilmente, na verdade. Jesus está dizendo: é melhor morrer do que fazer outro pecar.
vezes, irmãos e irmãs levam o outro a pecar por escolha e fazem até propaganda, merchandising disso. Verdade. Ah, meu irmão, olha, minha irmã, vamos ali fazer isso, fazer aquilo, né? Vamos fazer o que eu fiz e deu certo. Vamos, então leva o irmão em Cristo ou a irmã. Verdade. Então não sabemos, irmãos, se o que Jesus está falando aqui é um aviso ou se ele está usando uma linguagem realmente, o que chamamos de hipérbole, uma linguagem mais grave. Né? Você está dizendo assim, é melhor morrer do que fazer o seu irmão pecar, é melhor se matar. Ou se ele está dando um aviso, dizendo assim, o destino daquele que faz o outro pecar, quando cair na mão de Deus, é melhor ele morrer logo do que ele continuar nesse caminho, porque ele vai cair na mão de Deus vivo. Entende, irmãos? Amém. E aí, de todo jeito, essa advertência vem da boca de Jesus e ela é muito séria, irmãos. Muito séria. Verso 3: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Amém. Vocês leram o versículo comigo? Amém. Eu vou ler uma versão atualizada, bem atualizada, novinha, e você vê se você concorda com essa versão. Está escrito assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, fica de mal dele. Não, Pedro. Não, eu estou dizendo que é uma versão nova, irmãos. É tão atualizada que ela é assim, sem o Espírito Santo. Entenderam ou não? Vocês querem receber essa versão? Mas por que praticam? Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Irmão, você cometeu um erro comigo, meu irmão. Olha que a palavra, o que diz. E se o irmão tiver uma conduta de arrependimento, perdoa-lhe. Foi o que Jesus disse, perdoa-lhe. Mas o que acontece geralmente no meio do povo de Deus é fiquei de mal. Não quero mais falar com o irmão, não quero mais falar com a irmã. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu tenho um problema. Eu disse: sim, como é que eu posso lhe ajudar? Eu disse: é porque eu estou de mal com uma pessoa da igreja. Eu disse: faz quanto tempo? A pessoa disse: ah, tem anos que a gente não se fala. Irmãos, eu vejo que falta leitura de Bíblia, sabe? Sim ou não? Amém. Falta leitura de Bíblia nos dias de hoje, irmão. Porque certas coisas não é para o pastor resolver, não. A própria leitura da palavra já é para resolver. Diga que você ficou ofendido, diga qual foi o princípio quebrado. Ele se arrependeu, demonstrou arrependimento, perdoa. Verdade. Glória a Deus. Aí Jesus, ele olha assim para os discípulos dele ali, os apóstolos, né, como diz no verso 5, e ele diz: eu vou deixar mais claro o princípio do perdão para vocês que estão me ouvindo. O que ele diz? Verso 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Amém. E aqui nesse verso 4 está todo o X da questão do que Jesus está falando nesse texto. E aquilo que lá na frente ele vai chamar de servos inúteis tem a ver com esses. Então você fica bem atento que você vai entender hoje. Amém? Então vamos lá, o princípio é o perdão. Amém, igreja? Amém. Agora, Jesus está dizendo, nesse versículo, acrescentando o verso 3, ele está dizendo: se alguém pecar contra o irmão 7 vezes no dia, ele vier conversar pedindo perdão ou demonstrando arrependimento, perdoa também. Amém. O princípio que eu quero compartilhar com vocês, essa questão do perdão. Quem aqui crê que o Senhor perdoa os nossos pecados? Amém. Os nossos pecados. Quem crê que o Senhor perdoa os nossos pecados? Glória a Deus. Então vamos entender. Imagine se um dia você fosse orar, você dobrasse seu joelho, você cometesse um pecado grave, tá bom? Um pecado grave. Imagine aí no seu coração um pecado grave que você poderia ou já cometeu na sua vida, tá bom? E aí você dobra os seus joelhos, lágrimas descendo dos seus olhos, você está lá no seu quarto ou aqui na igreja, em algum lugar em oração, e aí você diz assim: Senhor, me perdoa, porque eu cometi esse grave pecado, Senhor, em nome de Jesus,
aí a voz de Deus bradasse: filho, filha, este pecado não poderei perdoar. Como você se sentiria? Como você se sentiria, igreja? Este pecado não vou perdoar. Aí você, pronto, e agora? Não sei você, eu acho que, no meu caso, eu levantaria e não teria mais paz na minha vida. Eu queria imaginar, mas se Deus não me perdoou, o que será de mim? Amém, irmãos? Amém. Agora, veja só, o problema é que no que diz respeito ao perdão, nós achamos que temos alguma opção de não perdoar. Nós queremos o perdão de Deus, mas quando se trata de perdoar o irmão, dizemos: Deus me entende se eu não perdoar agora. Deus me compreende se eu deixar para perdoar amanhã. Deus me entenderá se eu fui tão ofendido. Eu fui ofendido uma vez, 2 vezes. Você sabe quantas vezes, irmãos, eu como pastor tenho que ouvir pessoas dizendo: pastor, eu não estou indo para a igreja porque uma pessoa me ofendeu 1 vez, 2 vezes. Eu fico ouvindo aquilo, é mesmo, perdoe. Perdoe. Imagine se você fosse pedir perdão a Deus e a porta se fechasse. Você não quer. Então, perdoe. Mesmo que seja 7 vezes ao dia, perdoe. Pegou o princípio comigo? Amém. Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora veja, verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Veja só, ao ouvir a dureza do discurso de Jesus, os discípulos julgam que precisam de fé. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está falando sobre perdão. E ele dá um mandamento: vocês têm que perdoar. No verso 3, aí no verso 4, mesmo que seja alguém que te ofendeu 7 vezes num dia, você tem que perdoar. Amém. E quando Jesus estabelece 7 vezes ao dia, pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Ou seja, perdoe todas as vezes, é o que Jesus queria ensinar. Amém. Quando os apóstolos de Jesus, discípulos, ouvem esse discurso, eles acham difícil perdoar. Ou seja, perceba que a dificuldade que as pessoas têm de perdoar hoje já era comum naquela época. Verdade. Eles percebem que era difícil perdoar da forma que Jesus estava ensinando. Aí eles olham para o Senhor e dizem assim: Senhor, nós precisamos de mais fé para poder praticar isso que você está dizendo. Dá para nós presente, dá um pouco mais de fé. Fé em quantidade. Eles estão pedindo mais fé. Quantidade de fé. Adeus, irmãos. Amém. Aí Jesus, entendendo que eles estavam falando de quantidade de fé, dá essa resposta. Verso 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira ou a esta árvore: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos lá, irmãos. Primeiro, eu vi até um pregador um dia desqualificando a Bíblia. Aliás, não era um pregador, era um cientista. Mas não deixa de ser um tipo de pregador, mesmo que seja do inimigo de Deus. Desqualificando a Bíblia, dizendo assim: eu vou provar que Jesus não sabia o que dizia. E eu vou provar com um versículo da Bíblia. Aí ele disse: é mentira de Jesus que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, porque existe semente que é menor do que ela. É verdade. Existe sim sementes que hoje, com a ciência avançada, nós sabemos. Agora eu fico imaginando Jesus falando para o povo da Palestina daquela época o nome de uma semente menor que a de mostarda que ele não conhecia. Isso seria uma eficácia tremenda na pregação de Jesus, não é, irmãos? Então Jesus usou a semente de mostarda porque era para o povo de Israel a menor semente que eles conheciam. Para eles aquela era realmente a menor semente. E aí Jesus está usando a linguagem da época. Veja como o homem ele fica louco na sua sabedoria, né, irmãos?
É louco. Entenda sobre esse versículo. Quando Jesus fala sobre, olha, se vocês tivessem uma fé tão pequena quanto o grão de mostarda, vocês poderiam mandar essa árvore levantar, arrancar aqui do chão e ela ser plantada no mar e ela obedeceria a vocês. Verdade. Jesus está falando em resposta ao pedido de fé, acrescenta-nos a fé, e eles fizeram a Jesus, nos dê mais fé. Jesus está dizendo, não é a quantidade, não é o tamanho da fé. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, é que é a qualidade da fé. Amém. Glória a Deus. Vou falar de novo. Não é o tamanho da fé, mas a qualidade da fé. Não é ter muita fé, mas o que você faz com a fé que você tem. Aleluia. É a qualidade da sua fé. Pastor, como é que a minha fé pode ser considerada uma fé bruta, preciosa, uma fé forte, uma fé eficaz? Como? Comece sendo um crente obediente. Verdade. A maior qualidade da fé, meu irmão, não é mover montanhas. Escute bem direitinho, a maior qualidade da fé. Tem muito crente embaraçado isso, querendo mover montanha, querendo transformar a pedra em ouro, sabe? Pedra, rocha em ouro, querendo fazer coisas espetaculares. Olha para mim, meu irmão. Quando Jesus está ensinando isso aqui, eu pergunto para você, está precisando de montanha sendo transportada? Ou de pé de pau, árvore sendo transportada para o mar? Deus não precisa de montanha, de árvore sendo transportada, não. Verdade. O que ele está ensinando é princípio de fé. Se você tem fé, não importa o tamanho dela, o que importa é se ela crê, se Amém. ela acredita, Glória a Deus. se ela abraça mesmo a palavra. Aleluia. Então, meu irmão, Deus não precisa de montanha, Deus não está preocupado com montanha, Deus não está preocupado com árvore, nem com o que é lançado no mar, o que deixa de ser lançado no mar. Verdade. Amém? Amém. Mas o que ele quer é a qualidade da sua fé operando, a sua fé em obediência, é a sua fé fazendo o que Deus quer. Verdade. Entenda onde é que eu quero chegar. Para alguns, eu já vi muito crente orando, pedindo a Deus para ter uma fé grande, para mover montes. Repito, montes e montes. Querem mover os montes pela fé, mas não têm a capacidade de perdoar alguém que lhes ofende. Verdade. São pessoas que não entenderam que não é tamanho, ou a fé não foi feita para ser espetacular, Verdade. mas que ela foi feita para ser obediente. Foi Amém. nos dada para a obediência a Cristo Jesus. Aleluia. Quer ter uma fé forte, grande, seja obediente. E aí chegamos à parte final, onde Jesus nos dá uma lição sobre fé. Quando ele conta essa história, quero que você acompanhe comigo. A história é a seguinte: qual de vós, tendo ou terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? Então Jesus está dizendo, você tem um servo, um escravo, um empregado, e passa o dia, lembre-se, os servos daquela época, como eu já tenho ensinado aqui para vocês, essa palavra que é traduzida como servo também pode ser traduzida como escravo. E os escravos daquela época, eles não trabalhavam por salário, mas eles tinham o teto do seu senhor era o teto dele, a casa deles, e eles tinham o seu sustento, suas vestes, seus filhos, era tudo ali sustentado por aquele senhor. Então, digamos, um fazendeiro sustentava a família daquele servo. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Esses servos, às vezes eles chegavam nessa condição de servo porque deviam dinheiro àquele senhor. Ficava devendo dinheiro, não conseguia pagar, então vou pagar com um ano de serviço. Aí ficava um ano trabalhando para aquele senhor. Tem alguém me entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está usando essa linguagem de trabalho, ou trabalho do servo, dizendo, qual de vocês tem um servo que passa o dia trabalhando no campo? Quando esse servo chegar em casa, você vai sentar à mesa, né, para comer, para jantar. Aí você vai dizer ao servo, senta aqui e vem comer comigo. Porque Jesus está dizendo, se o servo sentar para comer com você, você não tem jantar, porque quando chegar no campo ainda tem que fazer o teu jantar. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então o servo, quando chega em casa, ainda tem trabalho. Glória a Deus.
Verso 7. Agora o 8. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, prepara a minha comida. Singe-te e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Então Jesus está dizendo, qual de vocês tem um servo, quando chegar em casa, juntamente com esse servo, quando o servo chegar em casa, qual de vocês vai chamar ele à mesa? Não vai fazer isso, porque primeiro ele tem que te servir. Porque esse é o trabalho do servo. Verdade. Ele tem que servir a sua mesa, tem que servir sua bebida, tem que servir sua comida. Depois que você comer e que estiver farto, é que o seu servo vai comer. Aí verso 9. Porventura dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Jesus diz. Imagine você nessa situação. Você fosse o senhor desse servo. Quando o seu servo terminasse de colocar a mesa, fazer sua comida, pôr a sua mesa, trazer a bebida, quando você terminasse, você ia olhar para ele e ia dizer assim, muito obrigado, você fez um trabalho excelente, você fez um trabalho equilibrado, a comida estava muito boa. Você não vai fazer isso, irmão. Porque aqui é um servo, entendeu? Não é sua esposa, não é alguém da sua família, seu esposo que faz a comida, alguém que é igual a você, socialmente igual a você. Aqui é um servo. Amém. Então vamos entender, vamos lá? Vamos entender. Jesus está dizendo, qual de vocês tem um servo, depois que o seu servo fizer o trabalho dele, qual de vocês vai agradecer ao servo porque ele fez o trabalho dele? Vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque ele só fez o que ele era obrigado. Era a sua obrigação fazer. Por exemplo, para que você entenda, alguém que já trabalhou em empresas, já trabalhou para patrão, Amém. Ou trabalha ainda, pronto, você imagine, o que Jesus está falando, o princípio que ele está falando é você trabalhar o dia inteiro, no final do dia seu patrão chegar para você e dizer, Joãozinho, olha, muito obrigado pelo trabalho que você desempenhou. Você, olha, se não fosse você, não teria sido. Não acontece isso, irmão. Por quê? Porque o patrão, ele quer cobrar você para que você faça o serviço. E no final do mês ele vai pagar, no final do dia. Verdade. Não tem obrigado pelo serviço, é pagamento. Amém, irmãos? Amém. Aí eu pergunto, né? Verdade. Aí eu pergunto, verso 10. Antes de chegar na pergunta, vamos ler o 10. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, vocês, meus discípulos, vocês cristãos, vocês a igreja, quando fizerem tudo o que for mandado, o que Deus mandou, dizei, você dizer para si mesmo, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. O que Jesus está ensinando? Se você é servo de Deus e você faz tudo o que Ele te mandou fazer, tudo o que Ele te mandou fazer, você não está fazendo nada além de sua obrigação. É verdade. Ele não vai receber uma gratidão por isso, não. É verdade. Ah, pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho falhas. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho umas falhas, pastor. Mas Deus está vendo, estou aqui me esforçando. Meu irmão, se ele dizendo, e se nós estivermos fazendo tudo, ainda somos servos inúteis, mas não fazendo parte. Verdade. O princípio que Jesus está ensinando, irmãos, no contexto, lembre-se, os apóstolos perguntaram, Senhor, ou melhor, pediram, Senhor, dá-nos mais fé, para podermos perdoar. Vamos aprender a passagem? Amém. Senhor, nos dá mais fé para podermos perdoar. O que Jesus está dizendo é, ei, vocês acham que precisam de mais fé para perdoar? Mas eu quero dizer para vocês que, como servos, se vocês se perdoarem ou fizerem isto que eu estou mandando, vocês não estão fazendo nada além da sua obrigação. Verdade. E quando vocês fizerem isso, não esperem aplausos, porque ao fazer isso, vocês devem dizer para si mesmos, nós somos muito inúteis. Só fizemos o que nos foi mandado fazer. Não fizemos nada a mais. Não fizemos nada além. Amém. Alguém entendeu, irmão? Glória a Deus. Não fizemos nada além. Mas lembre-se, tudo começou com nos dá, Senhor, mais fé
para perdoar.